amigo torcedor vascaíno, sexta-feira no Vasco da Gama, sexta-feira de treino, sexta-feira de preparação para enfrentar a equipe do Volta Redonda amanhã. E uma sexta-feira, é claro, também de muitas novidades. Vasco da Gama segue fechando negócios no mercado da bola e você vai conferir tudo que rolou nesse Boa Noite Gigante, o seu Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa sua sexta-feira. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos aí muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, amigo vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e temos também o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, é claro, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, amigo vascaíno, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. E eu quero começar aqui, primeiramente com você, este nosso Boa Noite Gigante, né, falando sobre a lista de relacionados para a partida de amanhã. É um vídeo que será bem rapidinho para te atualizar sobre tudo o que aconteceu nessa sexta-feira, né? E começar falando exatamente sobre a lista dos relacionados do nosso Cruz Maltino para a partida de amanhã. O Vasco amanhã entra em campo contra a equipe do Voltaço, né? Contra a equipe do Volta Redonda, e de forma ainda não oficial saiu a lista de relacionados, né? Os amigos aí do canal Atenção Vascaínos tiveram acesso aos nomes que estarão presentes nessa partida de amanhã e eu trago aqui a vocês quem vai e quem não vai para o jogo contra o Volta Redonda pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Então vamos lá, a lista de relacionados tem Léo Jardim, sendo o goleiro principal, Daniel Fusato e Felipe Gabriel. Conta com as presenças também dos laterais Puma e Paulo Henrique, ambos à disposição do técnico Fernando Diniz para a lateral direita do campo, Lucas Piton e Mutano à disposição do técnico Fernando Diniz para o lado esquerdo do campo, né? Já vou falar sobre a situação do Cuiabano. 4 zagueiros à disposição, Saldívia, Cuesta, Robert, Renan e mais um, sabe quem? Amigo torcedor Cruz Maltino? Ninguém. Essa é a grande realidade. Não são 4, mas apenas 3 zagueiros aí à disposição do técnico Fernando Diniz para a partida contra o Voltaço. O Lucas Freitas ainda não está à disposição, né, do Fernando Diniz. Havia uma grande expectativa que ele pudesse voltar aí já nessa partida de amanhã contra o Volta Redonda, mas ainda segue em tratamento por conta de uma herpes zoster que ele acabou contraindo. Com relação ao setor de volante, o Fernando Diniz conta com 3 jogadores à disposição: Thiago Mendes, Cauã Barros e Tietê. Olhando o meio, Rojas, Coutinho e Matheus França, que ainda segue presente na lista de relacionados. E já olhando para o setor ofensivo, Adson, Andrés Gomes, Brenner, David, Marina Nestroça, Spinelli e Nuno. Ou seja, uma lista de relacionados sem muitas novidades, né? O Andrei Fernandes, que vinha até aparecendo com certa frequência nas últimas listas de relacionados, fica de fora dessa partida de amanhã contra a equipe do Volta Redonda. Vasco, que ainda conta inclusive com 2 desfalques. Primeiro deles, o lateral esquerdo Cuiabano, o jogador, né, que foi apresentado durante essa semana como mais novo reforço Cruz Maltino, já está regularizado, né, pelo BID da CBF, mas ainda não está pronto fisicamente e precisará desse período aí para exatamente aprimorar mais a sua parte física. A comissão técnica não quer pular etapas com o jogador para tê-lo, inclusive, nas melhores condições possíveis para a sequência da temporada. Então tá segurando aí esse retorno do Cuiabano. É importante lembrar, o Cuiabano que assim que pisa em solo carioca, a imprensa, né, que estava ali fazendo a cobertura da chegada do jogador pergunta a ele: Cuiabano, você tá pronto para jogar, cara? Como tá a sua condição física? Isso na sexta-feira passada. Há uma semana atrás o Cuiabano pisa e fala: eu tô bem, tô pronto para jogar.
vinha atuando no Nottingham Forest no Sub-21, então tô pronto fisicamente para entrar em campo, vai depender do Diniz. Pelo visto, o cuiabano pensava uma coisa e o Vasco da Gama, quando teve ali, né, os relatórios físicos do cuiabano, viu que a situação era completamente diferente e exatamente por conta disso, né, amigo torcedor vascaíno preferiu segurá-lo e ele ainda não estará à disposição. É importante lembrar, o terceiro jogo seguido que o cuiabano poderia estar presente, mas não pode por conta da parte física. Foi contra o Botafogo domingo passado, já estava regularizado para entrar em campo, já podia fazer a sua estreia contra o Bahia na quinta-feira e agora novamente amanhã contra a equipe do Volta Redonda. Além do cuiabano, outro desfalque também é o Hugo Moura. O Hugo Moura também segue fora, o jogador sentiu um desconforto na posterior da coxa direita durante o aquecimento antes da partida contra o Botafogo na última quinta-feira, hoje não participou das atividades e segue de fora. Fernando Diniz, que segue muito pressionado, né, por resultados, precisa entregar, precisa melhorar o desempenho dessa equipe dentro das quatro linhas e por isso a tendência é que ele venha repetir, né, o time titular nessa partida de amanhã contra o Volta Redonda. Ah, Lucas, mas é campeonato carioca. Amigo, não tem essa. Diniz precisa vencer, Diniz precisa dar confiança a esse elenco, o elenco precisa voltar a ter confiança e vai passar por essa retomada de confiança, entrar com os times titulares amanhã contra a Volta Redonda pelo Campeonato Carioca, mesmo não sendo, tá, uma ideia de grande maioria da torcida. Talvez o grande pensamento do torcedor hoje seja até mesmo segurar os principais jogadores do grupo, olhando, né, o Campeonato Brasileiro, que o Vasco passa por uma situação bem crítica, inclusive, nesse atual momento. E já que estamos falando sobre lista de relacionados, hoje o doutor Gustavo Caldeira, médico do Vasco da Gama, ele falou um pouquinho sobre a situação de um jogador que está lesionado, segue de fora, um atleta que o técnico Fernando Diniz conta muito, quer ter o quanto antes à sua disposição, que é o Jair. E eu aqui, nesse Boa Noite Gigante, peço licença aqui a você, torcedor Cruz Maltino, e também ao doutor Gustavo Caldeira, para trazer aqui atualizações sobre como está o Jair, volante do Vasco da Gama, que vivia o seu melhor momento no ano passado, durante ali as primeiras partidas do técnico Fernando Diniz, e novamente teve uma lesão que o tirou de campo durante quase um ano, que foi o rompimento, né, dos ligamentos do cruzado, e voltou a sofrer essa lesão também no ano passado. O doutor Gustavo Caldeira fala e eu abro espaço para ele nesse Boa Noite Gigante. Hoje eu vou relembrar uma cirurgia que eu fiz, foi a de um atleta que eu tenho um carinho enorme por ele, que é o Jair. Já foi a segunda cirurgia que ele fez comigo, com os outros médicos do Vasco, com a equipe inteira do Vasco. E essa cirurgia foi um pouquinho mais desafiadora do que a primeira cirurgia. Essa cirurgia ele fez uma lesão que a gente chama de tríade infeliz, onde ele lesiona o ligamento cruzado anterior, um dos ligamentos centrais, o ligamento colateral e o menisco. A cirurgia foi uma cirurgia tecnicamente brilhante. A gente reconstruiu o ligamento cruzado anterior em posição anatômica. Fizemos uma reconstrução extra-articular para dar sustentabilidade, para dar estabilidade e dar menor sobrecarga ao ligamento cruzado. E fizemos a lesão do menisco, fizemos a sutura e fizemos um pequeno reparo na lesão do menisco, que é o que a gente sempre prega, né? Mecanismo de tratamento mais fisiológico possível. Hoje o Jair, com cerca de 5 meses de pós-operatório, ele já faz atividades de campo, o joelho não incha, está forte, está feliz, cada vez mais próximo do retorno, e a expectativa é que ele volte 100% no nível pré-lesão, o que deixa a gente do clube muito feliz. Tanto cirurgião, fisioterapeuta, todo o departamento de saúde e performance do Vasco está muito satisfeito com o resultado que o Jair teve até hoje. Ele sempre brinca comigo, me chama de doutorzinho, ô doutorzinho. Então Jair, fica firme e conta sempre com a gente, cara. A gente está aqui, já fizemos uma cirurgia antes, já passamos por esse processo e passamos bem. E eu não tenho dúvidas que a gente vai passar bem de novo por ele. Tamo junto, irmão. Amigo torcedor vascaíno, tá aí. Jair é uma peça que ainda dá para acreditar, olhando essa temporada de 2026? Coloque aí, é claro, a sua opinião nos comentários. E bom, para fechar com você esse nosso Boa Noite Gigante, como eu falei, foi prometido, será um Boa Noite Gigante bem rápido, né? Só para atualizar você tudo o que está acontecendo no nosso Cruz Maltino. Foi uma sexta-feira não tão agitada quanto estamos acostumados. Quero falar com relação a GB, porque o GB, nesta tarde de hoje, foi anunciado como o mais novo reforço, sabe de quem? Do Fortaleza. O negócio está fechado, o reforço foi anunciado. Está aparecendo aí na imagem a vocês, né? O Fortaleza anunciando a contratação do atacante GB,
Ele que chega ao clube nordestino por um empréstimo até o final deste ano de 2026. Jogador que de fato não vinha bem com a camisa Cruz Maltinha, vinha sendo inclusive muito criticado e foi muito criticado na última partida até por tomada de decisões bastante equivocadas e agora fecha com Fortaleza. É uma estratégia de mercado que o Vasco da Gama inclusive já vem tendo, né, amigo, de emprestar jogadores crias da base Cruz Maltina que não estão sendo muito aproveitados na equipe principal e vão aí para uma Série B do Campeonato Brasileiro, um mercado, né, automaticamente mais fraco, com todo o respeito do mundo dos atletas, mas de um poder técnico mais fraco para que ele possa desempenhar. Foi com o Calma Barros assim, foi com o JP assim e agora chegou a fase de EB. Eu, Lucas, desejo que ele tenha muita sorte, que ele vá bem, que ele se destaque e volte ainda melhor, né, para o nosso Vasco. Será que vai dar certo por lá? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa sua sexta-feira. Já já eu tô de volta com aquele nosso Corda Vascão, às 7 horas em ponto, para trazer ainda mais novidades e informações sobre o nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaíno. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.